Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica. O jogo de hoje é No Objects. No Objects é um jogo de 2019 do autor Ludovic Gimet, publicado aqui no Brasil pela Paper Games. É um jogo simples, rápido, de festa, desses jogos assim, divertido para relaxar, sem queimar muito o cérebro, sem queimar muito neurônio, mas ao mesmo tempo que vai colocar um pouco da sua imaginação para funcionar, certo? No Objects é uma espécie de imagem e ação sem lápis, certo? O imagem e ação ele tem aquelas duas versões, né? A versão que é com mímica e a versão que é com desenhos. Pois bem, no Objects é a versão com desenho, só que sem lápis. Como é que funciona isso? Basicamente o que a gente tem no jogo é isso. São cartas e um dado. Essas cartas são divididas em 3 níveis. As que tem o nomezinho aqui, o nome do jogo, né? Escrito na cor verde, são as fáceis. As amarelas, o nome escrito em amarelo, que é o baralho mais numeroso, são as médias, e as vermelhas, que são as difíceis. Então você vai basicamente pegar esses 3 baralhos, separar por tipo, de preferência já deixei eles guardados na caixa já separado, como eu fiz, dar uma boa embaralhada, e a gente tá pronto para começar o jogo. É um jogo que dá para jogar de 3 a 6 jogadores, certo? Na verdade, não tem muita coisa na própria dinâmica do jogo que limite o número a 6. Eu acho que até daria para jogar com mais gente. O mínimo não, o mínimo tem que ser 3 mesmo. Jogar com 2 não faria sentido. Talvez o que limite assim, um pouco a quantidade seja a quantidade de cartas. Que se for jogar com muita gente, vai acabar talvez não tendo carta suficiente para todo mundo, né? Como vocês verão que o jogo funciona. Então vamos lá. Como é que funciona? Vocês vão separar esses 3 baralhos de cartas, escolher um jogador para ser o primeiro líder da rodada, o líder da primeira rodada, pelo método que vocês quiserem. Como o jogo tem um dadinho, um bom método é jogando dado, vendo quem tira o número maior. E esse jogador, o líder da rodada, vai fazer o seguinte: ele vai puxar uma carta de um dos 3 baralhos. De qual baralho? Se você, naquele momento onde você vai ser o líder da rodada, você tiver 0, né, ou 1 ponto, nenhum ou 1 ponto, você puxa das fáceis. Se você tiver 2, 3 ou 4 pontos, você puxa das médias. Se você tiver 5 pontos, você puxa das difíceis, certo? Então, o que determina de qual baralho você vai puxar é quantos pontos o líder da rodada tem naquele momento. De que forma se contabiliza esses pontos, claro, vocês vão descobrir daqui a pouco. Então, no momento em que o líder da rodada vai começar, na primeiríssima rodada, evidentemente, ele vai pegar das fáceis, né? 0 ou 1 pontos. 2, 3 ou 4 pega das médias. 5, só se ele tiver 5, ele pega das difíceis. Então ele puxa aqui a primeira carta do topo do monte. Aqui nós vamos ter 6 palavras. Ele vai lançar o dado. E vai... o número que sai no dado corresponde à palavra que ele vai ter que tentar fazer os demais jogadores adivinharem. Como eu disse, é uma espécie de jogo de mímica. Na verdade, não de mímica, de desenhar. É uma imagem e ação sem lápis, como eu disse. Por quê? Porque você vai desenhar, entre aspas, a palavra que foi sorteada na mesa sem usar lápis, usando apenas o seu dedo na superfície da mesa. Inclusive, eu recomendo que vocês não usem uma mesa de tampo de vidro, como essa que eu estou usando, né? Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Porque dependendo do quanto a sua mão estiver engordurada, na mesa com tampo de vidro pode acabar formando, de fato, o desenho. E a ideia é que não exista desenho. Os demais jogadores vão ter que identificar o que é que você está desenhando só pelo movimento do seu dedo. No nosso caso aqui é uma carta fácil, são coisas relativamente simples de desenhar. Por exemplo, caiu aqui número 1, triângulo. Muito simples, só triângulo. O risco que tem no triângulo é os jogadores acharem que é outra coisa mais complicada do que realmente é, né? Achar que é, sei lá, uma casa, ou enfim. E aí nós temos aqui outros exemplos, por exemplo, sei lá, cifrão. Cifrão é aquele símbolo do dinheiro, né? Você poderia fazer assim e desenhar. Você vai desenhar na mesa usando apenas o seu dedo, você que enquanto líder da rodada. Todos os demais jogadores ao mesmo tempo, não existe turno, certo? Todos os demais jogadores ao mesmo tempo vão tentar adivinhar, descobrir o que é que você está desenhando. Não existe turno, é todo mundo ao mesmo tempo ali, olhando, se concentrando, tentando descobrir. O primeiro que achar que descobriu, diz... por exemplo, sei lá, triângulo. Desenha aqui o triângulo, o sujeito diz, triângulo, acertou. Então eu digo que ele acertou. Eu pego para mim esta carta que nós usamos nessa rodada, fica eu enquanto líder da rodada, fica aqui comigo como contagem de pontos. O jogador que acertou pega uma carta também do baralho das cartas difíceis. É melhor, a regra diz que você pega, né, do baralho das cartas difíceis,
porque ele é o que vai ser menos usado, então vai fazer menos falta, digamos assim, a carta lá. Então o jogador que acertou pega uma cartinha também, virada para baixo, o conteúdo da carta nesse momento não importa, ela está sendo usada só para contagem de pontos, e ele deixa lá. Ou seja, a minha ideia, eu tenho que fazer eu, enquanto líder da rodada, tenho que fazer um desenho que seja fácil. A minha ideia é que os jogadores descubram, não é dificultar a vida deles, não. Pelo contrário, eu tenho que fazer um desenho que pelo menos um jogador descubra. Enquanto que os demais jogadores vão ali numa corridinha, apressadamente, se apressar para ver quem consegue descobrir primeiro. E aí não tem número limite de tentativas, vocês podem ir chutando. Eu desenho aqui, você diz, é uma casa, é um avião, é sei lá o quê. Quando o primeiro disser o correto, eu digo, opa, acertou. Então os jogadores que não são líderes da rodada vão aí disparando tentativas, chutando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, até que alguém acerte. Quem acertar ganha um ponto, o líder da rodada também ganha um ponto. E aí a função do líder da rodada passa do seu atual detentor para o vizinho da esquerda. Tem mais algumas regras, mais alguns detalhes. Você só pode de fato fazer o desenho na mesa, você não pode fazer mímica, não pode fazer nenhum outro tipo de gesto, falar nada. Você pode, o que a regra diz que você pode fazer é apontar algum detalhe, entre aspas, no seu desenho. Então, se, por exemplo, a picha diz mão, você está fazendo aqui o desenho de uma mão e ninguém está entendendo que aquilo é uma mão. Então, você pode fazer o desenho de um boneco palito e apontar para o local onde está a mão desse boneco. Isso aí é permitido, apontar para detalhes da figura. Mas você não pode fazer nenhum outro tipo de gesto para interagir com a figura, por exemplo. Quando eu estava mexendo aqui nas cartas, eu até encontrei, por exemplo, uma carta que era máquina de datilografar. Você não pode fazer o desenho e depois fingir que está datilografando. O próprio livro de regras dá o exemplo de um piano. Você não poderia desenhar as teclas de um piano e depois fingir que está tocando. Não. O gesto que você faz para que os jogadores adivinhem é realmente apenas o de desenhar. No máximo, você pode apontar, entre aspas, para algum detalhe do desenho, né? Um detalhe invisível ali do desenho. Certo? Então tem uma outra regra que o próprio manual sugere, mas o mesmo manual, alguns parágrafos depois, diz que os jogadores não usam se quiser, que é o cronômetro. Porque diz basicamente o seguinte, você deve pegar um cronômetro, deixar configurado em 60 segundos, e qualquer jogador pode, a qualquer momento da discussão ali, da indecisão, enquanto o jogador está aqui desenhando a sua figura, e os outros estão tentando adivinhar, disparar o cronômetro. Isso ocorre quando? Quando tá enganchado, não tá saindo do lugar e ninguém tá conseguindo adivinhar, o jogador pensa, bem, eu desisto, eu não tô conseguindo adivinhar essa figura, eu acho que os outros jogadores também não vão conseguir adivinhar, eu vou disparar o cronômetro para o jogo andar, para o jogo passar para a próxima rodada. Então qualquer jogador pode, a qualquer momento, disparar o cronômetro dos 60 segundos. O momento ali onde ele perde a paciência e acha que não vai mais ser possível adivinhar o desenho. Disparou o cronômetro de 60 segundos, se passar os 60 segundos e ninguém conseguir adivinhar, aquela rodada considera-se encerrada, ninguém vai ganhar pontos, certo? Se vocês optarem por jogar sem o cronômetro, aí o grupo precisa ter aí um bom senso, um consenso, né, para chegar a um comum acordo de quando está difícil demais desistir, senão vocês vão ficar a partida inteira presos ali numa carta sem sair do lugar. Então você vai muito aí pelo seu grupo. Se todo mundo tiver um bom senso, assim, como um acordo, dizer, não, realmente está muito difícil, desisto, vamos passar para a próxima palavra. Provavelmente o líder da rodada vai achar isso ruim, né, porque ele vai perder a oportunidade de ganhar um ponto, mas enfim. Caso vocês não consigam chegar a isso como um acordo, é melhor usar mesmo o cronômetro dos 60 segundos. Lembrando que os 60 segundos não são disparados assim que a rodada começa. O cronômetro fica lá esperando até que algum jogador tome a iniciativa de dispará-lo. Então, bom, qual é o grande desafio do jogo? Ele é um jogo rapidinho, desse divertido, para gerar risadas, muito mais do que qualquer outra coisa. Mas o desafio é que as primeiras cartas, elas vão ter coisas relativamente fáceis de desenhar. Por exemplo, um altere. Um altere de fazer musculação, né? Que é a barra no meio e duas bolinhas, por exemplo. Iglu. Vou desenhar aqui um iglu. Regador, garfo, tocha, são coisas relativamente fáceis de desenhar. No nível médio já começam uns conceitos assim mais abstratos, tipo carta. Você desenhar uma carta pode muito facilmente ser confundido com uma folha de papel ou com qualquer outra coisa. Uns conceitos tipo sal. Como é que você desenha sal? Outro ponto importante, você não pode escrever, porque quando eu vi o exemplo do sal aqui, eu me lembrei. Você não poderia, por exemplo, escrever a palavra S-A-L. Isso é terminantemente proibido. Não é permitido escrever usando o dedo. Tem que ser desenhos. Então você vê que já ficam as coisas mais complicadas. Sal, o quê?
catedral. E quando chega no terceiro e último nível, já são coisas bem mais abstratas, bem mais tipo macarrão instantâneo, estação ferroviária, cérebro, gato. E aí entra um último ponto, que é o seguinte, qual o nível de exigência que vocês vão ter para que o jogador acerte. Porque tem palavras que são sinônimos, por exemplo, aqui, pasta de dente. Se um jogador disser pasta de dente e o outro disser creme dental, são sinônimos, né? Quer dizer a mesma coisa. Sei lá, lupa e lente de aumento. Quer dizer mais ou menos a mesma coisa, né? Então, você e o seu grupo, antes de começar a jogar, cheguem a um consenso, decidam qual o nível de exigência que vocês vão ter para acertar a palavra. Se precisa ser exatamente a palavra, ou se precisa ser se alguém disser um sinônimo, tá valendo. Isso é importante, sobretudo, para quando chega nas cartas de nível mais difícil. Porque nessas de nível mais difícil, eles são palavras bem específicas. Então, nessas de nível mais difícil, é importante que você diga exatamente o que ele está pedindo. Por exemplo, teve um que eu vi hoje mais cedo, enquanto me preparava para gravar o vídeo, que era garagem subterrânea. Então, se a própria carta chega a um nível de especificidade desse, então é razoável que você exija o mesmo nível dos jogadores. Então, por exemplo, garagem subterrânea não vale garagem, tem que ser garagem subterrânea. Sei lá, deixa eu encontrar algum outro aqui que tem esse mesmo nível de especificidade. Viagem espacial. Não pode ser só viagem, nem pode ser foguete, por exemplo. Foguete é foguete, viagem é outra coisa, já é um conceito mais abstrato. Deixa eu encontrar mais algum aqui. Máquina de costura. Não pode ser só máquina, nem pode ser só o verbo costurar, tem que ser a máquina de costura. Então, combine com antecedência com o seu grupo, já que é um jogo leve, um jogo de festa, qual é o nível de precisão que vocês vão exigir para essas palavras. Sobretudo aqui nas cartas mais difíceis, quando ele tem um substantivo e um adjetivo, por exemplo. Como por exemplo, panda. Não pode ser qualquer urso, tem que ser um panda. Então, nas cartas mais difíceis, onde ele tem esse nível, a própria carta traz um nível de... Aqui, achei, ó. Garagem subterrânea. A própria carta... Ponte pêncil. Se a própria carta fez questão de botar ponte pêncil, então não vale dizer só ponte. Tem que ser ponte pêncil. Certo? Então, quando a própria carta exige um nível de especificidade tão preciso, né? Colocou um substantivo e um adjetivo... Então é razoável, para que você pegue o próprio espírito da coisa, do jogo, que você também tenha esse mesmo nível de exigência. Mas quando a palavra é uma coisa menos específica, é razoável que você aceite um sinônimo, como por exemplo, pasta de dente pode ser creme dental, ou sei lá, celular, se a pessoa disser smartphone, enfim. Ou deixa eu ver mais o que aqui, por exemplo. Aqui eu tenho um exemplo, porta da frente. A carta foi bem específica, porta da frente. Então não vale dizer apenas porta. E assim por diante. Você combine aí com o seu grupo de jogadores qual é o nível de exatidão que vocês vão exigir para a palavra. Se for uma palavra que tem sinônimos, se você aceita ou não um sinônimo. Mas se for uma palavra que tem ali um substantivo e um adjetivo, onde a própria carta fez questão de deixar essa coisa específica, aí faz sentido que você exija também esse mesmo nível de precisão, certo? Então é isso, basicamente. Sorteia uma carta, joga um dado, de acordo com o dado que você obtiver, você faz o desenho imaginário, os outros jogadores vão tentar acertar, quando acertarem, você que está fazendo o desenho ganha uma carta, quem acertou também ganha uma. E as cartas servem para contar pontos. Então enquanto você tiver 0 ou 1 pontos, cada carta equivale a 1 ponto. 0 ou 1 ponto, você puxa do baralho fácil. 2, 3 ou 4, você puxa do baralho médio. Se você tiver exatamente 5, você puxa do baralho difícil. E ganha quem fizer 6 pontos primeiro. Vocês devem ter imaginado, né? Se vai até 5. Se já tiver exatamente 5, você puxa do baralho difícil. Quem conseguir acertar, né? Quem conseguir chegar aos 6 pontos primeiro é o grande vencedor. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem No Objects. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.